O gerente do banco, Alceu, ajeitou os óculos enquanto folheava a papelada que eu havia recebido minutos antes. Minha mão ainda tremia. Eu tentava parecer calma, mas por dentro tudo parecia um terremoto prestes a me engolir. A sala de atendimento privativo era fria demais, iluminada demais, silenciosa demais. Talvez por isso, qualquer respiração mais forte soasse como um grito. E foi nesse silêncio que meu irmão, Amadeu, encostou no encosto da cadeira, inclinou o corpo para frente e disse com aquela voz baixa que sempre usava quando queria intimidar alguém: "Assina logo, Alexandra, não temos o dia todo." Meu estômago se revirou. Amadeu nunca teve paciência, nunca teve empatia, mas naquele momento havia algo diferente nele. Um brilho ganancioso, duro, impaciente. Como se ele estivesse prestes a conquistar algo que vinha tentando há muito tempo, algo que não lhe pertencia. "São só formalidades", ele continuou, dando leves batidinhas na mesa. "Você sabe que mamãe complicou demais essas coisas, então vamos resolver isso logo." Quando ele mencionou minha mãe, Alda, senti um aperto no peito. Ela havia deixado tudo organizado antes de morrer, justamente para impedir confusão entre nós. Mas Amadeu sempre foi especialista em transformar o que era simples em caos e o que era justo em vantagem pessoal. Ao meu lado, minha irmã Dolores cruzou as pernas com elegância forçada. Usava um conjunto de alfaiataria bege, daqueles da moda, com corte reto e ombreiras modernas que faziam questão de passar a impressão de superioridade. Ela lançou um olhar de canto, quase entediado. "Alexandra, por favor", disse ela, ajeitando o batom com o dedo. "Você sempre faz drama. Só assina e vamos para casa. Tenho compromisso às 5. Atrás dela, meus primos, Rafael, Igor, Mateus e Larissa, trocavam olhares cúmplices. Todos sabiam do que se tratava, todos queriam que eu assinasse, todos esperavam minha derrota. Mas eles não sabiam do bilhete, muito menos do que viria junto com ele. Meus dedos apertaram levemente as páginas, tentando disfarçar o fato de que meu coração parecia estar prestes a explodir. Eu havia passado a madrugada relendo tudo. Algo não batia. A pressa de Amadeu, as reuniões escondidas dele com Dolores e a tia Judite, as conversas abafadas no corredor da casa da família, algo estava errado. E, quanto mais eu pensava nisso, mais lembrava de como Amadeu havia se tornado alguém frio, distante, quase um estranho depois da morte de mamãe. Ele pouco aparecia antes, e agora surgia como responsável por tudo, como se tivesse sido nomeado o administrador oficial da nossa vida. Ele nunca foi, e nunca seria. "Alceu", chamei, tentando manter a voz firme. "Você pode conferir a documentação com calma? Quero ter certeza de que tudo que está aqui corresponde ao que foi registrado no inventário original." Amadeu soltou uma risada curta, irônica. "Pelo amor de Deus, Alexandra, você não entende nada dessas coisas, por isso mesmo estamos aqui para te ajudar. Mamãe sempre soube que você não tinha cabeça para administrar bens." Aquela frase me cortou como faca. Ele não deveria ter mencionado mamãe daquele jeito. Nunca. Dolores balançou a cabeça, concordando com ele, como se tudo fosse tão óbvio, tão simples, tão inevitável. Mas não era. Porque entre aquelas páginas, bem no meio, exatamente onde Amadeu jamais imaginaria, eu havia colocado um bilhete escrito à mão, curto, direto, perigoso. E quando Alceu finalmente chegou ao trecho onde o bilhete estava preso, suas sobrancelhas subiram devagar. Ele parou, voltou à página, ajustou os óculos. Amadeu franziu o senho. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, a voz mais tensa do que tentava demonstrar. Dolores se inclinou para frente, tentando espiar. Os primos ficaram inquietos. A tia Judite cruzou os braços, impaciente, como sempre. E então,
Alceu limpou a garganta. Alexandra, isso aqui precisa ser lido em voz alta. A sala ficou gelada de repente. Amadeu se levantou tão rápido que a cadeira raspou no chão. Isso não é necessário, ele disparou. Ela só está inventando coisa. Mas já era tarde. Alceu ergueu o papel com firmeza e disse: solicito que nenhuma assinatura seja feita sem a presença de um advogado e aviso que qualquer pressão ou tentativa de manipulação será tratada como infração legal relacionada ao patrimônio de Alda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dolores palideceu. Meus primos olharam uns para os outros sem entender. Tia Judite murmurou algo como: mas que ousadia! E Amadeu? Ah, Amadeu! Parecia ter engolido o veneno. A raiva nele era tão intensa que quase dava para sentir o calor irradiando. Você acha que vai ganhar alguma coisa com isso? Sussurrou, encarando-me como um predador prestes a avançar. Você acha que pode me desafiar justo agora? Mas pela primeira vez em muito, muito tempo, eu não tive medo. Não vou assinar nada hoje, respondi. E tudo dentro daquela sala virou tempestade. O caos começou devagar, como um copo d'água que começa a tremer antes de cair da mesa. Primeiro vieram os sussurros, depois os olhares nervosos e, por fim, a explosão. Isso é um absurdo! Gritou Dolores, levantando-se tão abruptamente que quase derrubou a bolsa de grife que carregava. Alexandra sempre teve essa mania de arrumar confusão, desde pequena. Você nunca consegue seguir regras, nunca! A acusação ecoou pela sala como se fosse um veredito. Mas não era a primeira vez que Dolores tentava transformar meus limites em defeitos. Ela sempre se alinhava com quem tivesse mais poder no momento. E naquele dia, esse poder era Amadeu. Ele bateu as mãos na mesa, inclinando-se sobre mim como se pudesse me intimidar só com a sombra. Onde você pensa que vai chegar com isso? Ele rosnou entre os dentes. Sabe quantas pessoas dependem desse processo? Sabe quanto tempo eu estou trabalhando nisso? Eu queria rir. Trabalhando nisso era um jeito bonito de dizer, tramando para me tirar do caminho. Tia Judite, sempre apressada, meteu-se no meio da discussão com aquele tom autoritário que usava até na padaria. Alexandra, pelo amor de Deus, não faça drama. Amadeu só está tentando organizar o que sua mãe deixou. Você nunca foi boa com dinheiro, sempre foi descontrolada. Os primos murmuravam entre si. Eles adoravam qualquer cena que não envolvesse responsabilidades. Mas Alceu, o gerente, manteve-se firme. Fechou a pasta lentamente, como se quisesse garantir que todos entendessem que aquele assunto estava longe de terminar. Eu não posso dar continuidade a nenhum procedimento, ele disse, enquanto houver indícios de pressão sobre a herdeira. Inclusive, isso pode configurar crime. As palavras indícios de pressão caíram sobre Amadeu como tijolos. Ele ficou tão vermelho que as veias do pescoço saltaram. Crime? Ele repetiu, quase engolindo o ar. Desde quando tentar agilizar um processo é crime? Alceu, com a calma de quem já lidou com muito mais do que aquilo, manteve a compostura. Não é o ato de agilizar, é um método usado para tentar isso. Então Amadeu virou-se para mim e naquele momento eu vi exatamente quem ele era. Alguém que cresceu acreditando que tudo lhe pertencia. Alguém que nunca aceitou que nossa mãe havia deixado parte da herança sobre minha responsabilidade, não para ele. Alexandra, ele disse, agora mais baixo, porém muito mais ameaçador. Você não faz ideia do problema que está criando. Ele tentou se recompor, respirou fundo, passou a mão pelos cabelos. Vamos conversar fora, sugeriu. Só nós dois. Mas eu não era mais aquela menina manipulável de antes. Levantei-me com calma, segurando minha bolsa firme, como se fosse uma armadura. Não, respondi. Não converso nada sem o meu advogado presente. Dolores bufou, como se eu fosse a pessoa mais ridícula do planeta. Advogado? Desde quando você tem dinheiro para isso, Alexandra?
Ah, se ela soubesse! Amadeu deu um passo à frente, mas Alceu, com uma postura discreta, colocou-se ligeiramente entre nós. Senhora Alexandra, você pode aguardar na antessala se preferir. Eu preciso registrar esse documento e anexar ao protocolo. A tensão parecia sufocar o ar do recinto. Eu não tô indo a lugar nenhum, rosnou Amadeu. Essa menina vai assinar esse papel, nem que eu tenha que ligar para todos os nossos familiares. Pode ligar, respondi. Afinal, muitos deles sabem o que você fez. A frase caiu como granada. Dolores arregalou os olhos. Judite franziu o senho. Até os primos pararam de cochichar. Amadeu forçou um riso duro. E o que eu fiz, Alexandra? Hã? Vai me acusar de quê? Eu me aproximei um pouco, o suficiente para que ele percebesse que eu não estava mais com medo. De mexer no dinheiro antes da partilha, de tentar esconder movimentações, de desviar o que não era seu. A reação dele foi instantânea. Um lampejo de pânico atravessou o olhar, mas durou menos de um segundo. Ele tentou disfarçar, mas já era tarde. Eu tinha visto. Alceu limpou a garganta, agora claramente incomodado. Senhor Amadeu, qualquer menção de desvio de bens precisa ser analisada legalmente. Dolores imediatamente cortou. Isso é exagero, Alexandra está inventando de novo. Mas ninguém acreditou nela, nem os primos, que trocaram olhares inquietos, como se estivessem percebendo que a história tinha mais camadas do que imaginavam. Eu respirei fundo e olhei para o Alceu. Eu quero que tudo seja revisado na presença do meu advogado, declarei com firmeza. Inclusive as movimentações dos últimos meses. Amadeu finalmente perdeu a compostura. Você vai se arrepender, ele gritou. Você não tem ideia com quem está mexendo. Judite segurou no braço dele. Amadeu, controle-se, ainda estamos no banco. Mas ele não se controlou. Você não tem nada, Alexandra. Ele cuspiu as palavras. Você não tem dinheiro, não tem carreira, não tem estabilidade. Você sempre dependeu da família e agora quer bancar a esperta? Eu sorri, porque pela primeira vez eu sabia algo que ele não sabia. É mesmo? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Tem certeza disso? Ele hesitou. Eu vi. Todos viram. E foi nesse instante, no exato momento em que a máscara dele rachou, que percebi. O jogo estava virando. Ele não conseguia mais esconder o medo, e eu não precisava mais esconder a verdade. A sala parecia pequena demais para conter o que estava prestes a acontecer, mas a batalha, eu sabia, estava só começando. Quando saí da sala do gerente, minhas pernas ainda estavam um pouco trêmulas, mas minha mente parecia finalmente enxergar o que estava acontecendo com nitidez. A antessala do banco era ampla, com poltronas azuis e um cheiro forte de café recém-passado. Eu sentei na cadeira mais próxima da janela e respirei fundo. Lá fora, o movimento da rua seguia como se nada tivesse acontecendo, como se minha vida não tivesse prestes a virar uma tempestade. De onde eu estava, conseguia ouvir trechos abafados da discussão que ainda acontecia dentro da sala. Dolores falava alto, Judite gesticulava, e Amadeu, Amadeu parecia um animal enjaulado que acabou de perceber que a porta da jaula não é mais tão resistente assim. Enquanto esperava, peguei o celular e enviei uma mensagem curta para o advogado, Carlos, avisando que precisaríamos falar ainda aquele dia. Ele respondeu quase de imediato. Estou disponível. Me ligue quando sair do banco. Antes mesmo que eu pudesse guardar o celular, a porta se abriu com força. Dolores saiu primeiro, bufando como se fosse uma celebridade sendo perseguida por paparazzi imaginários. Ela passou por mim sem olhar. Depois vieram os primos, cada um com uma expressão desconfortável que misturava curiosidade e medo. Judite saiu por último, ajeitando a bolsa no ombro com impaciência. Mas Amadeu... Ele ficou parado na porta, me observando como se eu fosse uma ameaça real. Algo em sua postura havia mudado. Ele já não parecia seguro. Já não parecia no comando. Apenas perguntou, seco.
O que você está planejando? Eu o encarei por alguns segundos. Ele sempre esperou que eu abaixasse a cabeça, que eu engolisse tudo calada, que eu deixasse as coisas acontecerem porque era mais fácil assim. Só que agora era diferente. Eu não era mais a irmã submissa. Não era mais a peça mais fraca no tabuleiro da família. Estou apenas protegendo o que mamãe deixou, respondi. Ele deu um passo à frente, aproximando-se tanto que eu pude sentir o cheiro forte do perfume caro que ele usava. Sempre exagerado, sempre querendo ser visto, sempre querendo impressionar. Mamãe não deixou isso só para você, disse ele entre dentes. E você sabe. Mamãe deixou para mim o que sabia que você tentaria roubar, finalizei. Os olhos dele se estreitaram. Por alguns segundos pensei que ele fosse perder o controle ali mesmo, no meio da antessala do banco. Mas ele engoliu a raiva de um jeito quase doentio. Você não faz ideia do tamanho do problema que está criando, Alexandra, ele ameaçou. Se eu cair, muita gente cai comigo. Eu fiquei em silêncio, porque era exatamente isso que eu queria que ele percebesse. Amadeu olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção, depois apontou o dedo para mim, o gesto rápido, agressivo. Você vai descobrir o que você está escondendo, e vou acabar com isso, com tudo isso. Ele se virou e saiu, empurrando a porta de vidro com força suficiente para gerar um estrondo no saguão. A imagem dele atravessando o estacionamento, caminhando rápido como um lobo ferido, ficou gravada na minha mente. Dolores correu atrás dele, chamando-o como se fosse a única que acreditava que havia chance de controlar a situação. Judite saiu mungarando, provavelmente planejando me ligar mais tarde para tentar um acordo de família, daqueles que, na prática, significam faça tudo o que Amadeu quer. Quando o barulho diminuiu e o lugar voltou ao normal, Alceu saiu da sala com alguns documentos na mão. Ele veio até mim com expressão séria, mas ao mesmo tempo cordial. Senhora Alexandra, vou protocolar o bilhete e anexar tudo à nova solicitação de análise jurídica. Seu advogado será notificado ainda hoje. Assenti. Obrigada por ter lido, respondi. Eu sabia que precisava registrar alguma coisa. Senão, você viu como eles estavam? Ele franziu levemente os lábios, como alguém que já presencia muitos conflitos familiares no banco. Infelizmente é mais comum do que parece. Ficamos em silêncio por um momento. E continuei. Você viu a reação dele. Amadeu estava planejando algo sério. Ele já tentou me pressionar antes. Eu percebi. Mas agora está registrado oficialmente. Isso muda tudo. Ele me desejou boa sorte e se afastou para atender outra pessoa. Fiquei ali por alguns minutos, respirando fundo, tentando organizar meus pensamentos. Logo após deixar o banco, liguei para o Carlos. Aconteceu, disse eu, ainda caminhando para o estacionamento. Eles tentaram te forçar? Tentaram, mas o bilhete funcionou. O gerente leu na frente de todo mundo. Carlos parecia satisfeito. Bom, agora seguimos para o próximo passo. Mas antes, me diga, Amadeu reagiu como esperado? Soltei uma risada curta, quase amarga. Pior, ele perdeu completamente o controle. Carlos ficou em silêncio por alguns instantes. Isso significa que ele esconde algo grande, concluiu. Eu sei, e vou descobrir o que é. Cheguei em casa ainda carregando o peso de toda aquela tensão. Era como se a energia negativa da família tivesse grudado nas minhas roupas. Tomei um banho longo, tentando lavar não só a pele, mas a sensação de ter sido encurralada. Quando saí do banheiro, ouvi o celular vibrar na mesa da sala. Uma nova mensagem, de um número desconhecido. Você não deveria ter feito isso. Meu corpo gelou. Outra mensagem apareceu logo em seguida. Agora não tem mais volta. Por alguns segundos fiquei paralisada. Depois respirei fundo e respondi. Seja quem for, eu não tenho nada a esconder. Mas no fundo, eu sabia exatamente quem era. E também sabia que aquilo era só o começo. A noite caiu, trazendo um silêncio pesado.
E dentro desse silêncio, uma certeza finalmente se formou em mim. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, uma mistura de inquietação e determinação. O sol atravessava as cortinas do meu quarto, desenhando linhas douradas pela parede. Por alguns minutos fiquei deitada, ouvindo o barulho distante dos carros e tentando imaginar qual seria o próximo passo de Amadeu. Ele nunca aceitava perder. Mesmo quando criança, um simples jogo de tabuleiro se tornava uma guerra de trincheiras se ele não fosse o vencedor. E agora, envolvido em algo muito maior, era difícil prever até onde ele iria. Desci até a cozinha e preparei um café forte, tentando clarear a mente. Tinha uma reunião marcada com Carlos mais tarde, mas antes disso eu precisava entender os recados que havia recebido na noite anterior. Aqueles números desconhecidos, aquelas ameaças veladas, não eram coincidências. Não vieram do nada. Alguém ligado a Amadeu estava tentando me intimidar, ou talvez fosse o próprio Amadeu usando um número alternativo. Peguei o celular e reli as mensagens mais uma vez. Algo nelas tinha uma urgência que eu conhecia muito bem. Não era apenas raiva, era medo. Medo de que eu revelasse alguma coisa que ainda estava escondida. Medo do que eu poderia fazer, do que eu poderia saber. Medo de perder controle. Enquanto pensava nisso, o som da campainha ecoou pelo apartamento. O susto fez meu coração acelerar. Por um instante imaginei que pudesse ser Amadeu, pronto para outra cena. Ou Dolores, querendo fazer algum tipo de alerta dramático em nome da paz familiar, como ela sempre dizia. Mas quando eu olhei pelo olho mágico, encontrei alguém completamente diferente. Era Rafael, um dos primos. Ele parecia nervoso, os olhos inquietos, como se estivesse carregando um peso que não sabia onde colocar. Abri a porta lentamente. "O que você está fazendo aqui tão cedo?" perguntei. Ele olhou para os lados antes de entrar, como se temesse estar sendo seguido. "Precisamos conversar", disse, a voz baixa, quase um sussurro. "É sobre o Amadeu." Meu peito se apertou. "O que tem ele?" Rafael passou a mão pelos cabelos, inquieto. "Ele surtou ontem depois que vocês saíram do banco. Começou a gritar que ia acabar com você, que ia resolver isso nem que fosse na marra. Nunca vi ele daquele jeito." Suspirei. Isso confirmava o que eu já imaginava. "E por que você veio me avisar?" perguntei. "Porque..." Ele hesitou. "Porque tem mais. Ele estava falando com alguém no telefone, ele achava que eu não estava ouvindo, mas eu ouvi. Ele disse que precisava finalizar os documentos escondidos antes que você descobrisse. Ele falou de transferências e citou um nome." Senti o estômago frio. "Que nome?" "O nome do gerente do banco anterior ao seu. O tal que saiu do país uns meses depois da morte da sua mãe." Meu coração bateu mais forte. Eu lembrava daquele gerente. Ele era responsável pela conta de Alda na época. Sempre achei estranha a forma como ele desapareceu logo depois do início do processo do inventário. "Rafael, você está dizendo que Amadeu tinha contato com ele?" perguntei, tentando manter a calma. "Sim, e..." Ele engoliu seco. "Parece que houve movimentações antes mesmo de Alda falecer. Movimentações que não faziam sentido. Ele estava desesperado ontem. Falava que, se você mexesse nisso, ele ia perder tudo." A sala pareceu girar por um instante. Mamãe sempre teve contas muito organizadas. Ela jamais permitiria movimentações sem registro. Se algo aconteceu antes da morte dela, alguém teve que ter acesso. E quem tinha esse acesso? Amadeu. Era a única resposta possível. Rafael continuou. "Eu não quero me meter nisso, Alexandra, de verdade, mas achei errado ficar calado. Achei que você precisava saber." Ele parecia sincero. Diferente dos outros primos, Rafael nunca teve coragem de confrontar Amadeu. O fato de estar ali, me contando tudo aquilo,
Dizia muito. Obrigada, respondi, tocando seu ombro. De verdade, eu vou cuidar disso. Ele assentiu e saiu apressado, como se cada minuto ali fosse demasiadamente perigoso. Assim que ele saiu, sentei no sofá e encostei a cabeça nas mãos. O quebra-cabeça começava a fazer sentido. As conversas abafadas, a pressa de Amadeu, as reuniões com Dolores e Judite, o desaparecimento estranho do antigo gerente, tudo estava conectado. E se havia uma chance de provar isso, Carlos seria a pessoa certa para me ajudar. Horas depois, cheguei ao escritório de Carlos. Era um edifício simples, localizado no centro da cidade, mas o ambiente sempre me transmitia segurança. Ele já me esperava na sala de reuniões, com uma pasta aberta, cheia de documentos. Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Ele começou, convidando-me a sentar. Alceu me enviou o relatório completo. Aquilo que você fez foi inteligente, muito inteligente. Assenti. Mas Amadeu não vai parar. Respondi. Eu sei, disse ele, e por isso mesmo precisamos agir rápido. Quero começar solicitando oficialmente as movimentações financeiras dos últimos 3 anos. Isso vai incluir tudo: transferências, pagamentos, compras, acessos, nos sistemas. Respirei fundo. Você acha que vamos encontrar algo? Carlos cruzou as mãos, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Alexandra, ele disse com uma calma calculada, eu acho que você já sabe que vamos encontrar. Fiquei em silêncio. Porque era verdade. Amadeu não era caudadoso o suficiente para esconder tudo. Ele era arrogante demais para imaginar que um dia isso seria usado contra ele. Carlos continuou. Mas há algo mais urgente aqui. Você mencionou mensagens de ameaça, certo? Peguei o celular e mostrei a ele. Sim, recebi isso ontem à noite. Ele leu atentamente. Isso é sério, muito sério. Eu recomendo registrar um boletim de ocorrência, principalmente porque, se isso escalar, você terá provas de que já estava sendo intimidada. Meu corpo arrepiou. Você acha que Amadeu seria capaz de... Hesitei. Carlos me olhou com sinceridade. A partir do momento em que alguém tem medo de perder tudo, é capaz de qualquer coisa. Engoli seco. Então estamos lidando com algo maior do que herança, murmurei. Estamos lidando com alguém que acha que já é dono de tudo e com alguém que nunca imaginou que você seria capaz de enfrentá-lo. Houve um silêncio denso entre nós, até que finalmente perguntei. Qual é o próximo passo? Ele abriu um sorriso discreto. Agora? Agora vamos atrás da verdade. Toda ela. E naquele instante, percebi que eu estava entrando em território perigoso, mas também percebi algo ainda maior. Pela primeira vez na vida, eu não estava fugindo. Eu estava indo atrás. Nos dias seguintes, tudo parecia se mover como um relógio prestes a explodir. Cada minuto trazia uma tensão silenciosa, cada vibração do celular fazia meu coração disparar. Eu sabia que Amadeu não ficaria parado. Ele era movido pela necessidade de controle, pela certeza de que ninguém jamais o desafiaria. Agora que eu havia rompido essa lógica, ele se tornara imprevisível. Carlos começou imediatamente os pedidos formais de auditoria financeira, e enquanto isso acontecia, eu fazia o possível para seguir com minha rotina sem entregar o medo que me rondava. Ainda assim, viver com a sensação de estar sendo vigiada não é algo simples. Na manhã de quinta-feira, enquanto tomava meu café e tentava responder alguns e-mails de trabalho, notei um carro estacionado do outro lado da rua. Ele estava ali desde o amanhecer, sem movimento, sem sinão de vida. O carro era antigo, com película escura, daqueles que facilmente poderiam passar despercebidos, se eu não tivesse em alerta. Por um instante considerei que talvez fosse apenas paranoia,
mas algo dentro de mim dizia que não. Amadeu jamais deixaria eu avançar sem reagir. No meio do dia, recebi uma ligação de Dolores. Ela raramente me ligava, e quando ligava era para criticar. Atendi com cautela. Oi, Dolores. Do outro lado da linha, ela suspirou profundamente, como se estivesse carregando o peso de uma telenovela inteira. Alexandra, olha, eu realmente acho que você está exagerando. Exagerando em quê? Nesse escândalo todo, ela explodiu. Olha o que você está fazendo com a família. O Amadeu está surtando, a tia Judite não dorme, os primos estão nervosos, tudo isso por um capricho seu. Respirei fundo, segurando a vontade de desligar. Dolores, isso não é capricho. Mamãe deixou bem sob minha responsabilidade e Amadeu está tentando me forçar a assinar uma transferência ilegal. Houve um silêncio breve antes dela responder. Você sempre acha que é vítima, sempre. Mamãe mesmo dizia que você precisava aprender a confiar na família. Engoli minha irritação. Não é confiar, é ter justiça. Ela soltou um riso debochado. Justiça? Alexandra, pelo amor de Deus! Amadeu sempre foi o mais esforçado, o que mais ajudou mamãe, o único que realmente entende sobre essas coisas. Você acha mesmo que ele faria algo para te prejudicar? Essa frase me atingiu como um soco. Ela estava vivendo em outra realidade. Dolores, falei, mais firme. Você sabe tão bem quanto eu que Amadeu só se aproximou depois que mamãe ficou doente. Antes disso, ele desaparecia por meses. Houve outro silêncio. Depois ela murmurou. Ele disse que você quer acabar com a família. E desligou. A ligação me deixou com uma sensação estranha, não de raiva, mas de tristeza. Dolores sempre foi manipulada pela imagem que Amadeu criava de si mesmo, e agora estava mais cega do que nunca. Na tarde daquele mesmo dia, recebi uma ligação de Carlos. Alexandra, ele disse sem rodeios, preciso que você venha ao escritório, é urgente. Meu coração apertou. Aconteceu alguma coisa? Encontramos movimentações suspeitas, e não são poucas. Peguei a bolsa e saí quase correndo. Quando cheguei ao escritório, ele me recebeu com uma expressão carregada, como alguém que está prestes a revelar uma verdade que pode mudar tudo. Sobre a mesa havia um calhamaço de impressões, e no topo, algumas linhas marcadas em amarelo fluorescente. Tudo isso, disse ele, apontando para os papéis, são transferências feitas a partir da conta da sua mãe nos últimos meses antes do falecimento dela. O ar parecia desaparecer do ambiente. Como assim? Matematicamente, ele suspirou, não há como ser coincidência. Foram retiradas somas grandes, fracionadas em valores menores, enviadas para contas diferentes e algumas delas estavam ligadas ao antigo gerente do banco. Meu corpo gelou. Isso prova que Amadeu estava envolvido? Perguntei. Carlos assentiu. Prova que havia transações externas conduzidas por alguém com acesso à conta, e Amadeu tinha a senha e a procuradoria temporária. Lembra? Eu lembrava. Lembrava de cada detalhe. Quando mamãe ficou doente, ela havia pedido que Amadeu organizasse algumas coisas práticas para ela. Ele ganhou poder temporário para facilitar pagamentos, mas naquele período ele fez muito mais do que deveria. Carlos continuou. E há mais. Encontramos transferências para uma conta de uma empresa em nome de um laranja. Fizemos uma busca preliminar. A empresa não existe, é fachada. Meu coração começou a bater mais rápido. Então tudo indica que o esquema é grande e que ele achou que nunca ia ser descoberto. Sentei tentando absorver a avalanche de informações. Alexandra, disse Carlos com a voz firme,
Isso não é mais uma disputa familiar. Isso é crime financeiro, e sério. Passei as mãos pelo rosto, sentindo a mente borbulhando. O que fazemos agora? Ele respirou fundo. Agora precisamos fortalecer provas, mas antes disso, preciso te perguntar uma coisa importante. Levantei o olhar. O quê? Você está preparada para expor tudo em público? Demorei alguns segundos para responder, porque essa pergunta era maior do que parecia. Não se tratava apenas de mim. Se eu avançasse, Amadeu poderia ser investigado, Dolores poderia se voltar contra mim de forma ainda mais agressiva. Tia Judite faria de tudo para me isolar da família e os primos... Bom, os primos correriam para o lado mais conveniente. Eu tô sim. Respondi. Alguém precisa fazer o que mamãe teria feito. Carlos sorriu de leve, um sorriso orgulhoso. Então vamos até o fim. Nos dias que antecederam o encontro anual da família, o clima parecia carregado de eletricidade. Tudo à minha volta parecia estar em suspense, como se cada objeto, cada sombra e cada gesto carregasse um aviso silencioso de que estávamos chegando ao ponto de ruptura. Eu sabia que o que estava por vir mudaria tudo, e Amadeu também sabia. Por isso, o comportamento dele se tornara ainda mais agressivo e imprevisível. A cada nova mensagem anônima, a cada carro suspeito que eu via na rua, a certeza se firmava. Ele estava desesperado. Carlos seguiu trabalhando incansavelmente. Entre planilhas, documentos, ligações e análises, ele foi montando um quebra-cabeça que finalmente revelava a verdadeira extensão do esquema. E o que antes parecia apenas uma disputa tóxica entre irmãos se transformava em algo muito maior. Algo que envolvia fraude, desvio de patrimônio e cumplicidade entre pessoas que haviam feito parte da vida da minha mãe. O antigo gerente do banco, a empresa fantasma, os acessos não autorizados, as transferências fracionadas, as contas internacionais. Tudo apontava para Amadeu. E, enquanto isso, Dolores fazia exatamente o que eu imaginei que faria. Espalhava para todo mundo que eu estava manchando o nome da família, que eu estava descontrolada, que eu estava acabando com o nosso sobrenome. Ela se afundava cada vez mais na ilusão que escolheu acreditar, a mesma ilusão que Amadeu ailintou por anos. Na véspera do evento, recebi uma ligação totalmente inesperada. Selene, a apresentadora da festa e organizadora do encontro familiar. Alexandra, ela disse, com uma voz gentil e preocupada, seu irmão esteve aqui hoje, fez questão de conversar sobre você. Meu corpo inteiro enrijeceu. O que ele disse? Ele insistiu para que eu te impedisse de fazer qualquer anúncio no evento. Falou que você está emocionalmente instável e que poderíamos ter problemas. Fechei os olhos. Claro, era óbvio que ele tentaria isso. Selene, falei com firmeza, eu preciso que você confie em mim. Não farei escândalo, não vou criar confusão, mas eu preciso falar. É importante. Houve alguns segundos de silêncio antes dela responder. Eu confio em você, Alexandra, e você terá seu espaço. Respirei fundo, agradecida. Obrigada. Significa mais do que você imagina. Desliguei e permaneci ali, sentada no sofá, sentindo meu coração pulsando nas mãos. A guerra iria terminar no evento, e pela primeira vez eu não estava tremendo. Eu estava pronta. O salão estava decorado com luzes quentes, mesas elegantes e arranjos florais. A família inteira circulava animada, como se nada estivesse acontecendo por baixo da superfície. Mas ao observar bem, era possível perceber os olhares discretos, as conversas interrompidas no meio, as risadas tensas. Dolores estava impecável, vestida em um conjunto fashion inspirado nas tendências brasileiras do momento.
alfaiataria verde-oliva, sandálias de salto bloco e brincos dourados. Mas por trás da produção havia uma tensão quase palpável. Ela me avaliou de cima a baixo quando entrei, como se tentasse identificar a ameaça que tanto dizia existir. Judite estava ao lado de Rafael e Mateus, falando baixo, gesticulando muito. A expressão dela era a mesma de sempre, julgamento puro. Mas Amadeu... Assim que me viu, o sorriso dele desmoronou. Ele estava com aquela postura arrogante habitual, camisa social perfeitamente alinhada, relógio caro no pulso e o ar de quem acredita que comanda tudo ao redor. Mas os olhos denunciavam tudo. Estava inquieto, nervoso, indignado. Ele se aproximou. "O que você pensa que está fazendo aqui?" perguntou em voz baixa, com a mandíbula tensionada. "O mesmo que você", respondi calmamente, participando do encontro da família. "Alexandra", ele disse, aproximando-se ainda mais, "eu estou avisando, não faça nada estúpido." Eu sorri. "Você tem medo de quê?" Ele hesitou. Por um instante achei que fosse perder o controle ali mesmo, mas Dolores apareceu ao lado dele, tocando o braço. "Amadeu, para!" ela pediu. "As pessoas estão olhando." Ele respirou fundo e se afastou, mas continuou me observando como um animal à beira de atacar. Selene subiu ao palco para iniciar os discursos. O salão ficou silencioso, todos se voltando para ela com atenção. Sua voz firme ecoou pelas caixas de som. Após alguns minutos, ela anunciou: "Antes de encerrarmos, alguém pediu um espaço para falar algo importante, uma mensagem à família." Amadeu congelou. Dolores arregalou os olhos. Judite mordeu o lábio inferior. Eu caminhei para o centro do salão com passos firmes. O microfone parecia pesado na minha mão, não pelo objeto em si, mas pela responsabilidade que ele carregava. Olhei para todas aquelas pessoas, rostos que fizeram parte da minha vida desde a infância. Alguns que me apoiaram, outros que me criticaram, outros que nunca se importaram de verdade. Mas naquele momento, nenhum deles importava tanto quanto a verdade. Eu sei que nos últimos dias, muitos ouviram versões distorcidas sobre mim. Que eu seria irresponsável, instável, problemática, que eu estaria tentando prejudicar a família. Meus olhos encontraram os de Amadeu. Ele estava pálido. Mas a verdade é bem diferente. Abri minha pasta e entreguei um envelope para Selene. Ela projetou na tela atrás de mim os documentos que Carlos tinha preparado. O que vocês estão vendo aqui são as movimentações financeiras que aconteceram antes e depois do falecimento da minha mãe, Alda. Transferências feitas sem autorização, envolvendo empresas não existentes e contas internacionais ligadas a pessoas que não deveriam ter nenhum vínculo com o patrimônio dela. O salão explodiu em murmúrios. "E quem fez isso?" disse eu, encarando diretamente Amadeu. "Foi alguém que tinha acesso à conta. Alguém que usou a doença da nossa mãe para tirar vantagem antes mesmo dela nos deixar." Dolores levou a mão à boca. Rafael abaixou a cabeça. Judite soltou um gemido abafado. E eu finalizei: "E esse alguém é o Amadeu." A reação foi instantânea. O salão virou um mar de vozes, exclamações, acusações. Amadeu tentou avançar, mas 2 primos o seguraram. Ele gritava, negando, chamando tudo de mentira, dizendo que eu estava destruindo a família. Mas a verdade estava ali, projetada para todos verem. Selene desligou o microfone para evitar uma confusão maior. Carlos, que estava presente no fundo do salão, acionou o procedimento legal imediatamente. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Não porque tudo estava resolvido. Ainda não estava. Mas porque a máscara finalmente tinha caído. Amadeu não era mais o irmão exemplar. Não era mais o herdeiro perfeito. Não era mais intocável. Ele era apenas um homem que acreditou que poderia me silenciar para sempre. E falhou. Quando deixei o salão naquela noite, o ar frio da rua me envolveu como um abraço inesperado. O caos das últimas semanas, o medo, a raiva, a tensão, tudo parecia se dissolver no vento.
Pela primeira vez desde que tudo começou, caminhei sem olhar para trás. Eu tinha honrado a minha mãe, tinha protegido o que era justo, tinha enfrentado um inimigo que cresceu dentro da minha própria casa e tinha vencido. Agora, o resto viria com o tempo, a justiça oficial, o processo, as investigações, mas emocionalmente a batalha já estava decidida. Amadeu não era mais o irmão exemplar, não era mais o herdeiro perfeito, não era mais intocável. Ele era apenas um homem que acreditou que poderia me silenciar para sempre, e falhou.